O que está faltando hoje, na maioria dos casais, é compromisso de verdade. Se dentro desse relacionamento não tem respeito, não tem verdade, se dentro desse relacionamento não tem comunhão, tá? Não tem aproximação, a adrenalina mesmo, a dopamina mesmo que preenche, vai ter problema no futuro. Vejo muita gente que tem tudo que o senhor pensar e imaginar, e que às vezes não tem nada, às vezes só tem tudo. O que o senhor acha que falta na vida? Eu acho que falta Deus. As pessoas estão tão atarefadas que esquecem que estão deixando uma geração comprometida com ansiedade, depressão e falta de estímulo. Sansão tinha força e tinha visão, mas ele não sabia o que estava vendo. Precisou ficar cego pelos inimigos para ver Deus. Será que nós precisamos ficar cego para ver Deus? Sempre diga assim, quando tem muito barulho dentro de casa, ninguém está escutando mais nada. É todo mundo gritando um com o outro. Nós temos hoje uma geração muito bonita. Corpos, mas as mentes estão estragadas. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Olá, estamos começando mais um episódio do FormaCast e hoje a gente vai aprender como construir um casamento firme, uma família saudável, mesmo numa geração tão instável, um mundo tão instável. 2025, nos Estados Unidos, que consegue fazer esse rastreamento, pasme, 41% dos casamentos se divorciaram naquele ano. E as maiores causas, as 3 principais causas, falta de comunicação, principalmente discussões repetitivas, falta de escuta e críticas constantes. O segundo, infidelidade física, mas também emocional e problemas financeiros, dívidas e descontroles financeiros. Para falar sobre isso, vamos trazer um pastor do nosso coração, pai do nosso grande amigo, pastor Cabetão, Carlos Alberto, mais de 40 anos de casado, mais não sei quantos anos ele vai dizer de ministério, vai trazer uma palavra abençoada de Deus para vocês. Seja bem-vindo, Obrigado por essa apresentação tão longânima, né? Mas eu estou feliz por estar aqui, né? Estamos aqui juntos, né, para um propósito, que é que as pessoas entendam que viver em família é uma responsabilidade muito grande. E na maioria das vezes as pessoas não fazem o cálculo, né? A Bíblia diz que se você for construir alguma coisa, faça um cálculo. Veja se o material vai dar. E Deus, através de Jesus, traz a questão da casa construída sobre a rocha. É o que a gente vai delinear a partir de agora. Uma construção verdadeira. Porque Deus Ele quer ser o fundamento dessa construção, né? Deus quer ser o nosso ajudador. E eu estou aqui, o Marcelino, Rebeca, João, Davi, Giovana. Tive uma recepção maravilhosa. Estou feliz por estar aqui. Mais feliz ainda é por ver que pessoas estão procurando viver cada momento em família. E a gente vai devagar sobre isso a cada momento, a cada pergunta. Perfeito. Então vamos começar pela primeira pergunta, que é: olhando para a sociedade de hoje, por que o senhor acredita que tantas famílias e casamentos estão se perdendo tão cedo? Pronto, nós estamos vivendo um mundo substancial. O que é isso? Instantâneo. Não é mais um mundo perene, mas não é um mundo de formação. As pessoas estão vivendo assim de momentos, né? A famosa dopamina, né, liberada nas redes sociais. As pessoas estão em busca de algo que não conseguem. Porque nós, quando fomos criados, Deus colocou na gente o fôlego de vida. Esse é o que faz a gente buscar crescer. Então, o que está faltando hoje, na maioria dos casais, é compromisso de verdade.
É dizer assim, estou junto, a gente deve ficar junto e vamos ter um fundamento espiritual com Deus para que nós possamos viver. Desses meus 42 anos de casado, eu entendi a cada dia que uma renúncia é muito importante. Primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar. Renunciar o nosso ego, né, as nossas vontades, porque quando eu renuncio, eu coloco em Deus um propósito, eu tenho um fundamento. É isso que Deus quer colocar, um fundamento. O que é fundamento? Um alicerce para que nós possamos progredir. E se eu cresço, os meus filhos crescem. Então lá em casa existe uma palavra chamada unidade. Não é essa aquela questão de brigar por todos, não. É se preocupar por todos, né? Porque na maioria das vezes as famílias, elas quando mexem com um, mexem com o outro, brigam para se defender. E depois estão separados novamente. É muitas vozes e pouca consciência. Então, o que a gente precisa ter e colocar no nosso coração é uma qualidade de vida. O que realmente nós precisamos? O que realmente você quer para a sua vida? O que é que você quer para a sua família? Qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Muitos estão deixando herança, mas nós temos que deixar o legado dentro dos filhos, para que eles possam ter um suporte espiritual e vontade de ser parecido com o pai, que foi parecido com o avô, que foi parecido... É uma geração. Mas o que está acontecendo? As gerações estão se diluindo. A quantidade de pessoas com vontade de seguir de verdade uma família, então eles se envolvem num fundamento de que não vale a pena. Aí começam a questionar a si mesmo e ficam confusos. Porque família é o alicerce, né? O pai, a mãe, a esposa, os filhos. E esses 42 anos, eles são importantes para dizer para vocês que estão nos escutando, é que Deus sempre foi o fundamento da nossa casa. Deus sempre esteve presente, nos momentos bons, nos momentos ruins. Outra coisa, lá em casa, ninguém cresceu pensando no que ia ter ou que tem. Nós vivemos de uma família, né, com poucos recursos, fomos crescendo. Quando eu me casei com a minha esposa, uma mulher sábia, a Bíblia diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa. Mulheres, vocês têm uma força enorme, vocês nem sabem essa força que vocês têm. Então, parem de fazer essa pressão em cima dos maridos. Pelo contrário, seja uma ajudadora de verdade. A minha esposa, ela esperava eu chegar de casa, no trabalho, chegava lá, estavam os meninos tudo bonitinho, tudo aquela turminha, cabetinha, os meninos, as meninas, e ela deixava todo mundo se divertir e tal. Depois, com sabedoria, vamos conversar. E aí a gente ia para os pontos que precisavam ser ajustados. Porque na maioria, no início do nosso casamento, eu passei muito tempo fora de casa. Trabalhava nas usinas, só chegava de noite. E ela tomava conta da minha casa. Então, e ela sempre tomou conta da nossa casa. Ela sempre foi uma ajudadora, uma mulher sábia, edificante. E sempre vivendo em oração. Pastor, Pois não. Deixa eu segurar aqui que eu acho que é muito importante. No começo, a gente explicou que o primeiro ponto de maior causa de divórcio é a falta de comunicação, a falta de escuta. E o senhor começou falando sobre dopamina, na sua época não tinha, mas Exato. essa geração nova que está nos Tem escutando, muita, eu vejo que muita gente hoje não tem tempo de escutar o próximo pela dopamina do celular. Entra ali no celular Exato. e fica. E isso desconstrói relacionamento. Na sua época, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na sua época, eu entendi que sua esposa sábia edificou lá e ela sabia que tinha um momento de parar, de escutar e de conversar. Exato. Então, eu queria que o senhor fizesse um breve relato de quanto isso foi positivo e hoje, com essa dopamina, que às vezes a gente tá presencialmente, mas emocionalmente a gente tá ali longe, no celular longe. Exatamente. O que fazer nesses casos? Antes, né, da dopamina e depois da dopamina. Isso, perfeito. Quando nós não tínhamos celular, não tínhamos tal, a gente tinha, sabe o que em casa? Era muito divertimento. A gente brincava com as crianças. Eu vou contar só um episódio, claro, às vezes que a Betinha não gosta, né? Betinha, tu não vê essa parte, não. Nós estávamos com pouco recurso, a casa que nós morávamos era uma casa pequena, e 3 meninos muito ativos,
E aí faltava energia. Em vez de desespero, acendia uma vela, ficava com cuidado na vela, mas eu fazia eles brincarem, eu dizia, quem matar uma muriçoca vai ganhar R$ 1. E aí corria todo mundo e aquela confusão, daqui a pouco estava todo mundo brincando. Peguei uma, vamos contar, vamos contabilizar. E daqui a pouco chegava energia. Então lá em casa, assim, em todos os momentos de dificuldade, a gente transformava, sabe o quê? Em construção. A gente não ficava se lamentando. Os meus filhos, você pode conversar com eles, não pararam, não tiveram tempo para se lamentar. O que tinha, o que não tinha. Porque nós tínhamos a riqueza dentro de casa, que era essa harmonia e essa comunicação. E eu sempre estava procurando, a mãe sempre procurando conversar com eles, saber o que é que eles estavam pensando. E tem uma coisa interessante, que muita gente pode usar os melhores perfumes, mas sabe o que a minha mulher diz? Eu gosto do cheiro que você tem. Então isso é eu durmo bem quando estou perto de você, cheirando o seu cheiro. Então, é uma coisa simples, é o suor, mas ela resolveu me amar do jeito que eu sou. Então, é a mesma coisa que a Rebeca resolveu amar você, Marcelino, João, Marielle, e por aí vai. Amar do jeito que a pessoa é. Não um fundamento de querer ter a mulher mais bonita perto de você, o homem mais bonito perto de você, os filhos mais inteligentes perto de você. Não, isso aí eles vão aprender essa comunicação com as nossas atitudes. A comunicação ela surge de exemplos. Então, quais são os exemplos que as pessoas estão dando para os seus filhos? É isso que é um tema que a gente precisa parar para ver. Então, esse é o começo dessa geração, nossa geração. Foi isso. Nós começamos colocando todo mundo dentro de um princípio de que nós precisamos vencer de uma forma que não sobrecarregasse ninguém. Ninguém lá em casa precisava ser bonito, ter dinheiro, ter maior conhecimento. Tirou quanto no colégio, tá? Deu para passar? Glória a Deus. Vamos embora. E aí, sempre colocando eles dentro do propósito de Deus. Perfeito. Que é o mais importante. Eu acho que a palavra que me marcou, né, nessa primeira resposta foi renúncia. Que o senhor começou falando sobre renúncia. E eu acho que um grande problema hoje nos casamentos, a gente sempre comenta sobre isso, é a busca sem fim pela felicidade. Porque a gente acha que a gente não renuncia. Eu preciso disso para eu ser feliz. Eu preciso fazer aquilo. Então, se eu não estou feliz, então acaba o casamento. Por quê? Porque acaba que a felicidade no mundo de hoje se tornou mais importante do que o casamento. Então, muitos casamentos tinham acabado por conta disso, simplesmente pela falta de renúncia e entender. Casou, a gente se tornou um. Então, eu tenho que pensar na felicidade dele como sendo a felicidade minha. Porque nós dois nos tornamos uma só carne. Então, a partir desse momento, a gente tem que pensar como um e não como o meu, do jeito que eu tenho que fazer. Eu não vou renunciar. Quem tem que renunciar é ele, e eu renuncio o casamento, mas a minha felicidade eu não renuncio. Você pegou agora, muita gente diz assim, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Lá em casa não existe isso. É o nosso dinheiro. É o dinheiro meu, é o dinheiro da minha esposa, é o dinheiro das meninas. Às vezes, Poliana diz, pai, tá precisando de alguma coisa? Cabetinho, tá precisando de alguma coisa? Eu digo, e vocês, estão precisando de alguma coisa? Então, é essa a verdade. Outra coisa que veio aqui na minha mente, Jesus disse assim, conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Então, a verdade tem que andar dentro do casamento. Verdadeira. O meu celular, se ela precisar, ela pode abrir. Eu dou a senha, ela abre e vê, fica lá, o celular dela, o celular dos meninos, das meninas, sempre fomos verdadeiros. Eu até com relação a essa verdade, eu vi aqui uma coisa interessante. Se você calar a verdade, enterrá-la, ela apenas vai crescer, reunir um poder explosivo tão grande que no dia que germinar, vai explodir tudo que estiver no seu caminho. Forte, hein? A mentira vai, aí acontece. Quando se descobre uma traição, quando se descobre que um filho está nas drogas, quando se descobre que a menina está se prostituindo, quando se descobre que a família não é uma família. É traços de uma família estraçalhada, sem a composição de um pai para ajudar e de uma mãe para ajudar. Então,
nessas separações é muita gente doente. Porque foi quebrado o elo que Deus deixou na nossa vida. Então a verdade, ela é fundamental. Então eu quero deixar para vocês, 42 anos de casado, a gente sempre viveu a verdade. Quando a gente pode, a gente come nos melhores restaurantes. Quando a gente não pode, eu como cachorro quente e o cuscuz dela maravilhosa, que cozinha muito bem. Ela faz cada prato. Às vezes eu digo assim, não, vamos comer, faça o que é para fazer. Mas isso são fundamentos de quê? De renúncia. Pastor Gabeto, a verdade é o único princípio que leva a gente para o resto da vida, que dá longevidade. A gente acredita muito que o mundo ensina a gente, não sabe que estava na Bíblia, que a mentira ela tem perna curta. Exato. Mas por quê? Porque o mentiroso costumais, ele tem que se esforçar muito para lembrar a mentira que ele contou para diversas pessoas diferentes. Então, como o senhor disse, lançou, vai germinando, vai ali, uma hora explode, quando explode, ó, explode com todo mundo Não que adianta. tá perto, que uma hora vai aparecer, porque, né, a luz, ela aparece. Sabe o que eu queria aproveitar para um pouco fora assim Mas vamos das questões. trabalhar. Mas eu recebo tanta mensagem de mulheres que dizem assim: "Ai, Beca, eu tô lutando muito porque meu marido não permite que eu use o celular dele, que eu toque no celular dele. Ai, Beca, eu tô lutando muito porque na rede social meu marido é solteiro e tô casada. O que é que eu faço?" Porque assim, num contexto de um namoro eu falo muito. Às vezes a pessoa tá num namoro ruim e acredita que quando casar vai mudar tudo e vai dar tudo certo. Você tá num namoro ruim, já é uma prévia do que você vai viver. E você tem a oportunidade ali de sair daquela situação. Mas e quando já tá casada, como é que a gente lida com esse... Quando o marido tá ali, ou às vezes a mulher mesmo, que também era situação, o meu é meu salário é meu, você não mexe. A gente até conheceu um casal que era assim, no final não deu certo mesmo o casamento. E a gente já vê ali pequenas coisas. Mas como é que a mulher faz? O que é que ela faz nessa situação que ela olha e diz, meu Deus. Ou o homem também, né? Transparência é um dos fundamentos do casamento. Transparência. A Bíblia diz assim, não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Todos os heróis da Bíblia, a maioria dos heróis, eles tiveram, tiveram que cair. A queda, na verdade, era uma demonstração para que a gente entendesse que aquilo ali, né? Por exemplo, Sansão tinha força e tinha visão, mas ele não sabia o que estava vendo. Precisou ficar cego pelos inimigos para ver Deus. Será que nós precisamos ficar cego para ver Deus? Então, o casamento é o seguinte: o que é que o marido quer? O que é que a esposa quer? O que é que os filhos querem? Todo mundo quer uma família. Agora, se eu ficar cobrando, Eu tenho uma coisa interessante, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, e que ele estava dançando, estava naquela alegria, estava só de cueca naquela época e tal, e aí a mulher dele sorriu, mangou, e aí aquela mulher ficou estéril. Nunca mais teve filhos. Davi não procurou mais, ela também não teve crescimento. O que isso quer dizer? Marido e mulher não são concorrentes. Se filhos não são dificuldades. Porque às vezes, para o meu bem-estar, para o meu ego preencher, eu transformo a vida das pessoas em quê? Em fardo. E aí, falta de elogio, falta de conspiração entre a própria família, entre eles mesmos, para resolver seus problemas, e cumplicidade. Então, eu digo para essa mulher que está conversando com você, se valorize. Os homens podem até não gostar dessa parte. Eu sempre digo lá na igreja, se valorize. Uma mulher forte modifica o homem. Mas se você quiser fazer uma coisa por força, a Bíblia diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Amém. Oração pode muito em seus valores. Será que Deus não está querendo que essa mulher comece a orar dentro de casa? Eu vejo minha mulher lá, quando ela começa a conversar com outras mulheres e começam a orar, as coisas começam a acontecer. Aí alguém liga para ela, ei, pastora, tá dando certo, o negócio está acontecendo aqui, o meu marido está mudando.
Eu já vi casos acontecendo de maridos mudando uma conversa que ela tem. Ela é sábia, edificante e também é psicóloga. Aí já está compreendendo. Ela às vezes olha para mim e diz, não, não é assim que você está falando, não. Não é o que você está dizendo, não. E eu entendo o que ela está falando. Então, mulheres, não se preocupe com o celular do seu marido. Não se preocupe do comportamento dele. Seja um comportamento forte. Seja forte. A Bíblia diz assim, seja forte e corajoso, que você vai ver a diferença. No livro de Jó, no capítulo 22, diz assim, determinando você alguma coisa. É uma determinação. Seja firme e constante, que a luz vai brilhar nos seus caminhos. Mude, para você ver se essa pessoa não vai mudar. Amém. Nossa, forte. É isso. Eu queria trazer Muito um pouquinho para essa área financeira também, Ok. pastor. Me chamou a atenção que o senhor falou que na sua casa não existe o seu dinheiro, o dinheiro da sua esposa, existe o nosso dinheiro. Exato. Como aqui o problema financeiro é o terceiro ponto que mais causa, né, divórcio, falando de dívidas, de descontrole financeiro, de diferença de mentalidade do gastador versus poupador e da falta de transparência que o senhor acabou de falar, como ter uma conversa séria entre cônjuges para entender que de fato o dinheiro é da família? Tá, o que te falta muito nas pessoas é a questão de prestar contas. É? Daqui a pouco o marido aparece com um carro novo, mas não conversou com a esposa. Mas ele achou que deveria, ele tem o dinheiro, comprou um carro novo, mas não conversou com a esposa. A esposa aparece com vestido novo, mas não conversou com o marido. E essa questão de finança, ela é fundamental. Não tem nas escolas conhecimento financeiro, que deveria ter. Eu sou contador, eu vejo a indisponibilidade das pessoas em entender. Né? Nós estamos aí passando por um processo agora que vai vir de uma legislação turbulenta, de uma mudança fiscal enorme, que muita gente não está nem aí, não estão sabendo o que é que está vindo por aí. E nem tão preocupados, Não estão né? nem preocupados, deveriam se preocupar. Deveriam procurar os contadores, procurar os profissionais para si. Então, é a mesma coisa na família. Né? Quando uma das coisas lá em casa que era importante, era que a gente sempre teve os pés no chão. Não tive problema com meus filhos. Na época, quando nós não tínhamos condições, que usava a roupa dos primos, isso não matou ninguém, isso não humilhou ninguém, pelo contrário. Hoje eles são produtivos, eles têm os seus recursos, eles estão desenvolvendo para a área deles crescimento. Então, o que é que deveríamos fazer as famílias? Primeiro, se conscientizar da questão do que pode e o que não pode. Eu posso? Pode. Não pode? Não pode. Porque tem muita gente mantendo a vida assim, social, com cheque estourado, cheque especial estourado, cartão de crédito estourado. Não tem paz. Porque não está tendo um equilíbrio, fazer um planejamento. Lá em casa nós planejamos. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Posso, não posso? Nós temos uma cobertura lá que estava com o telhado há muito tempo e ela dizia, eu vejo isso aqui, eu fico cansada. Você deveria... Vai chegar o dia. No final do ano agora, nós conseguimos. Então, está um tempo determinado. E disseram assim, o brasileiro ele tem um problema. Ele compra para se endividar. O europeu, ele se planeja para comprar. Então, o que está faltando nas famílias é planejamento. E outra coisa, ter coragem e determinação de dizer para os filhos, não pode. Os meninos sabem o que é isso lá em casa. Limites, né, pastor? Limites, né? E a Bíblia diz assim, não remova os limites antigos. O filho não pode chegar e passar por cima do pai ou da mãe. Não, tem que haver respeito dentro de casa. A minha esposa sempre diz assim, respeite seu pai, respeite sua mãe, respeite uns aos outros. E essa questão financeira é um problema que vai precisar de muita oração dentro de casa para repreender o que devora. Porque existem espíritos que querem famílias descontroladas. Né? Muitos casos de separação é isso, é um descontrole. E é dívida em cima de dívida. E ninguém descontrole financeiro. E ninguém para dizer, vamos tomar uma decisão, vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Vamos fazer umas contas, vamos planejar. Vamos fazer um planejamento. Eu tenho uma cadernetazinha, eu sei. Eu vivo tranquilo porque eu sei se eu tenho dinheiro para o feriado ou não tenho. Então, isso não é fortuna. Sim. A gente veio de um crescimento, a gente veio de aquisições que nós... Agora,
A família tem que ser uma geradora de recursos. A família tem que estar pronta para a mulher, a esposa, o marido se unirem com os filhos e se tornar produtivo. Está faltando isso nas famílias. Verdade. E a gente vai gravar um outro podcast que é conversas que tem que ter antes de casar. E uma das conversas é sobre o financeiro. A gente até fez um podcast inteiro sobre essa divisão financeira, como cuidar do dinheiro da família. E foi bem visto. Por quê? Porque muita gente tem vergonha de conversar antes de casar, aí leva o problema para o casamento. Aí quando chega no casamento é a bomba e acaba se tornando uma grande causa de separação. Diante da palavra, não tirando o seu pensamento, dentro da palavra, o judeu, um dos princípios bíblicos é deixar a herança para os filhos. Tem gente que eu já ouvi dizer, não, eu vou deixar os meninos que se virem. Não, é a nossa obrigação deixar algo para os filhos. Então, meu pai não teve recurso, mas eu já estou deixando algum legado para eles. A gente tem que se esforçar, não só para o nosso bem comum, mas para o bem de toda a nossa geração. Porque nós estamos cuidando de uma geração. A geração precisa de cuidado. O que está faltando hoje em dia é o embasamento familiar para que a geração ela tenha crescimento. Aí eu pergunto para você que está me escutando, para vocês que estão aqui, o que é que você quer deixar para a sua geração? Aí fica a cargo de cada um. Você quer deixar a herança ou o legado? Porque a herança é o que você deixa para os outros. O legado é o que você deixa nos outros. Então é bom deixar os dois, mas o principal que eu quero deixar para a minha família é legado. Isso mesmo. Né? Deixa só antes de... Eu tô vendo que tu já tá aí. Eu tenho vários perguntas, mas tá indo, Mas né? é Eu bom, amo o e tempo tá aqui é ótimo. bom. Pra gente fechar essa parte financeira, porque que a gente conversou muito e faltou, e o pastor trouxe essa palavra, que é prestação de contas. Financeiro não só na família, mas acho que na vida toda, né? No círculo de amizade, no círculo empresarial. Prestar contas é um negócio que incomoda muita gente. Exatamente. Não, eu tenho que devo satisfação a fulano, eu não Deve, devo satisfação a ninguém, deve. eu só devo satisfação a mim. Isso é o que é vendido, né? Exato. Hoje no mundo. Então, vocês devem satisfação, principalmente para sua mulher, para o seu marido, porque vocês são um só, para a sua família, porque é um projeto. O projeto precisa de sacrifício, de planejamento, né? Precisa ser montado em conjunto. E aí, quando você não monta, você vem para esse descontrole financeiro, esse vira um problema financeiro e vira uma causa de divórcio, né? Eu queria, porque a gente falou ali rapidinho no começo sobre questão de infidelidade, Foi, né? E é outra coisa que muita gente pergunta, esse pessoal novo, pastor, eles acham que a infidelidade é só infidelidade física, carnal. Não. Mas muitos deles não sabem que a infidelidade ela é emocional, ela é do pensamento, é estar ali na rede social, curtindo uma foto de uma menina de biquíni ou de um homem ali, enfim. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho explicando essa diferença, porque realmente a maioria das pessoas que vêm falar com a gente, eu não tô pecando, tô num grupo aqui que meus amigos ficam mandando pornografia. Isso é besteira, porque diz que, como é que fala, que se olhar não tira um pedaço. Mas Explica isso direitinho tá. para Muito nossa bem. audiência, por favor. Onde chega as imagens que nós vemos nos nossos olhos? A Bíblia diz assim, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Verdade. Se seus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. Então, o olhar, ele vai evidenciar. E outra coisa, a Bíblia diz assim, fuja de toda aparência do mal. Aqui, ó. Nós nos cercamos de bobagem, distrações, de mentiras, nos tornamos o que deveríamos nos formar e adotamos comportamentos destrutivos e terminais. Então, na hora que você começa a olhar para algo, você tá... Tudo que eu tirar o olho vai morrer. Se eu tirar o olho da minha esposa, ela morre. Se eu tirar o olho dos meus filhos, eles morrem. Se eu tirar o olho do meu trabalho, ele morre. Então nós precisamos ter um olhar com propósito, um olhar com princípios. Jesus disse assim, ele disse, olha, não se preocupe, Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Está lá em Filipenses 4,19. Então, na hora que a transparência ela não existe mais, ela vai mexer com as finanças, vai mexer com a saúde, vai mexer com a nossa estrutura psicológica. Por quê?
né? A falta de transparência, ela cria ansiedade e conflitos conjugais. Então, quando o meu marido ou minha esposa não é transparente, os filhos também vão se tornar espelho do que eles são. Então, é uma casa sem fundamento, é uma casa sem princípio. Ninguém está se preocupando em crescer. Pelo contrário, está todo mundo absorvido um tipo de vida que vai destruir tudo. No final, não tem crescimento, não cresce. Então, o que nós estamos aqui? A gente está falando aqui, administrar finanças. A gente está dizendo aqui, tem a espontaneidade. A gente está dizendo assim, preste conta, né? Tome conta dos olhos, né? Nossos olhos. Jesus, olha o que ele disse. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Nós temos que ter um olhar, né? Um olhar realmente de preocupação, um olhar verdadeiro. Olhar para as coisas boas. Tem tantas coisas boas. Eu gosto de ler tanto, ler livros, porque eu cresço quando eu leio, quando eu vejo fundamentos, quando eu vejo ensinamentos. Mas as pessoas estão se perdendo. Páginas e mais páginas de conhecimento dentro da internet, dentro dos meios né, de computação, de tudo, mas é tanto conhecimento, mas é falta de sabedoria. As pessoas, a melhor sabedoria, né? A sabedoria é fundamental para que nós, sabedoria é Deus nos ensinando. O profeta dizia, guardei tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. E tá lá em Provérbios, diz, né? Peça sabedoria a Deus, que Exatamente. será Então, acrescentado. o que eu sempre estava dizendo a Marcelino, né? A Rebeca, a gente teve pouco contato, mas estamos tendo agora, né? Sim. E eu estava dizendo lá que o que está faltando nas igrejas é simplicidade, porque o evangelho é simples, né? O evangelho ele foi para os simples. Sim. E Jesus disse, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que precisam de Deus. Então, o ego do homem é tão grande que ele começa assim, começa a ganhar, não precisa mais de Deus. Aí Deus faz. Todo orgulho precede uma queda. Tá lá em Provérbios também. É verdade, eu gosto muito dessa passagem, né? Porque realmente é muito forte. A gente é ensinado, né? Eu tava vendo uma pregação um dia desse. A gente é ensinado que Deus parece o 190, né? A gente só liga para ele para pedir na necessidade, pedir de socorro, socorro, socorro. E nos momentos bons, o que é que a gente vai? O ego se aumenta, a gente se afasta dele e a gente se acha que não, nós somos autossuficientes, não dependemos de ninguém, não depende de você, não depende da minha esposa, não depende de Deus, eu resolvo tudo aqui, no meu braço. Aí vem a destruição. Você sabe qual a vontade de Deus? É de nos ajudar. A Bíblia diz, Deus é o nosso ajudador. Então ele quer que nós tenhamos dependência dele. Isso. E as pessoas temem em viver uma vida sem Deus. Não existe um casamento que vá dar certo, que vá ter crescimento sem Deus. Deus se preocupou com todas as gerações. E diz assim, diga para seus filhos, fala para seus filhos o que é que vocês estão vendo, a lei que eu estou deixando. Então Deus quer que você seja de pai para filho. Lá em casa nunca faltou essa parte. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Amém. Então, eu já quero aproveitar para falar sobre filhos, né? Porque a gente vê, assim, famílias destruídas. O casamento ali é totalmente desestruturado. E aí a gente passa para filhos também instáveis
E assim, que a gente vê cada história que é inacreditável e histórias que se repetem. Então, assim, o que é que o senhor acha que os pais têm errado? Mesmo tem muitos pais que têm boas intenções, mas que erram. E os filhos, assim, acabam tendo um final triste. Eu acho que é o seguinte, tem que ter sabedoria, né? Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, pronto para ouvir, tardio para falar. Então, a gente precisa escutar os meninos, escutar o que é que eles estão falando, porque, na maioria das vezes, nós estamos vivendo numa sociedade muito rápida, todo mundo é ocupado, ninguém tem tempo para ninguém, como você estava dizendo, ninguém bate uma conversa. Aqui está um papo que a gente vai longe. Mas por quê? Porque é uma coisa verdadeira. A gente está falando a verdade. Relacionamento de verdade. Então, eu me lembro dos meninos. Vamos lá, vamos voltar para os meninos agora. E toda vez que os meninos cometiam alguma coisa errada, eu chamava, minha esposa chamava, a gente chamava. Então, conversava. A gente não era agressivo, não era bater. Teve momentos que precisou algumas coisas, né? É bíblico, né? Mas teve momentos que não precisa dessa violência toda. Precisa de exemplo. Se meu pai não faz, eu não faço. Se minha mãe não faz, eu não faço. Agora, vamos lá, o casal briga constantemente. Como é que vai ficar o diálogo dessas meninas? Ou desses meninos? Né? Cadê a sabedoria? Né? Cadê o respeito? Eu sempre digo assim, quando tem muito barulho dentro de casa, ninguém está escutando mais nada. É todo mundo gritando um com o outro. E ninguém está ensinando o caminho. A Bíblia diz, ensina o caminho que se deve andar. Ter coragem, chamar o filho, está errado. Vamos, vou privar você disso aqui. E não, o que é que se faz nessa geração? Coloca o menino numa situação de posse. O menino agora é detetor de que ele descobriu que se ele reclama, se ele chora, se ele fala alto, os pais querem resolver de outra forma. Aí vem o materialismo. E não existe, né, o materialismo como fonte de crescimento. Pelo contrário, você pode ter bem uma vida confortável, mas o crescimento ele vem da espiritualidade, de como você se sente. Eu tenho certeza que a maioria dos filhos, nesse momento agora, queria um abraço dos seus pais, de sua mãe, os irmãos se entenderem. Nunca vi tanta família se degladiando, brigando por besteira, né, por bens materiais que não vai levar a nada. Então hoje nós temos que ter uma admiração pelas coisas que Deus quer colocar no nosso coração. Tem uma palavra que deixaram de existir nas igrejas, no mundo evangélico, que se chama contemplação. Ninguém contempla mais. Pode observar, vai ter um culto, a pessoa filma para depois ver o culto em casa. Em vez de ela aproveitar o culto, adorar a Deus na beleza da sua santidade, mas não, as pessoas estão filmando para depois usufruir disso. Na geração antiga não tem isso. A gente efetivamente vivia. Os meninos viviam, os meninos brincavam, os meninos tinham um momento bom, um momento tinha. Você tem ideia, quando eu cresci de uma forma tão assim, eu acho que justa, minha mãe não tinha as condições necessárias, nós tínhamos uma camisa para sair e uma camisa para brincar. E ninguém reclamou. E todo mundo se tornou produtivo. Então, esse negócio que se você dá, o menino vai crescer. Não, está na hora de cortar e cortar. Verdade. E está na hora também dos pais pararem de andar muito e se esquecerem de ter convivência com seus filhos. Eles estão querendo uma noite de reunião, eles querem conversar, eles querem pegar a Bíblia, brincar em casa mesmo, querem ir pra... Mas as pessoas estão tão atarefadas que esquecem que estão deixando o básico, né, uma geração comprometida com ansiedade, depressão e falta de estímulo. E tem tudo. Outra coisa, quando você tem tudo, você não tem nada. Eu queria bater um papo sobre isso, pastor. Vejo muita gente que tem tudo que o senhor pensar e imaginar, e que às vezes não tem nada, às vezes toma remédio para ansiedade, toma remédio para depressão, e você se olha assim, olha para o lado e diz, meu Deus, o senhor tem tudo e tá com depressão, tá tomando remédio controlado. O que é que o senhor acha que falta na vida? Eu acho que falta Deus. Primeiro, a Bíblia diz assim, olha,
Jesus disse assim, a vida não consiste naquilo do que eu tenho. Olha o que Jesus disse, naquilo que eu sou. Então, se eu tenho um equilíbrio emocional, relacionamento com Deus, eu posso ter a prosperidade de Abraão, mas eu vivo dependendo de Deus. Quando Deus nos dá prosperidade, Ele nos dá prosperidade para que a gente passe para outras pessoas. A Bíblia diz assim, olha, a melhor coisa é dar do que receber. E as pessoas só querem receber. Né? Quando as pessoas começarem a entender o transbordo que Deus quer fazer na nossa família, na nossa vida, é para ajudar outras pessoas. Né? Quando eu peço a Deus tempo, Deus me dá trabalho para que eu trabalhe e tenha tempo. Né? Por exemplo, trabalho o tempo todo, mas eu tenho tempo de ir para qualquer lugar, porque Deus me deu agora um transbordo de ter um escritório e poder sair, deixar uma equipe trabalhando e fazer a obra, seja onde for. E eu tenho o meu filho, que também participa desse processo, e eu sempre digo a ele, vai em frente, qualquer coisa que precisar, estou aqui. Então, o que está faltando às pessoas, sabe o que é? É propósito. Porque as pessoas estão vivendo muito de necessidade. E a gente tem que viver de propósito. Por exemplo, o que é que nós temos para fazer hoje? Está aí o carnaval, né, que as pessoas estão falando. Muitas famílias vão se acabar. Muitos casamentos vão se acabar. Muitas pessoas vão se acabar. Por quê? Muitas pessoas, inclusive, vão morrer. Vão morrer, né? Vão morrer, não queria chegar nem no extremo para não assustar ninguém, mas é verdade. Mas eu pergunto a você, nesses dias de carnaval, aí está o termômetro, você é capaz de passar esses dias com a sua família? Sem festa? Sem essa muvuca? Isso é forte, isso aqui vai para você que você está escutando. O que é que você vai fazer no seu carnaval? Entendeu? Olha, as pessoas chegam lá na igreja, pastor, não vai ter nada na igreja não? Não. Eu quero que vocês fiquem com suas famílias. E tem gente que, é claro, esse sentimento diz, pastor, eu não consigo ficar longe da igreja. Eu pergunto, por quê? A igreja está sendo o quê? Um refúgio? Porque em casa não existe, né, acalanto. Eu quero falar um negócio. Então, as pessoas estão buscando refúgio para esquecer que, sei lá, não estou falando mal de nenhum acampamento, é maravilhoso, tal. Mas não é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar que você tem que se fortalecer para saber para onde você vai. Ô pastor, deixa eu só fazer um gancho, porque vem aqui falando, eu conheço várias pessoas mais velhas que se separaram, inclusive porque às vezes meu filho, preste atenção à diferença de você ter o lar e você ter uma casa. Um lar é diferente de você ter uma casa. E quando o senhor fala sobre isso, sobre o refúgio, eu conheço pessoas que já se separaram e pessoas que são casadas, mas que não tem a paz do lar, não consegue, às vezes quer ficar dentro do carro na garagem, às vezes quer ficar no escritório até 11 horas da noite, fugindo, quer fazer exercício físico, mas não quer ir para casa, pastor. É uma fuga, né? Eu sempre digo lá na igreja, vocês têm que se fortalecer. A igreja é um lugar de adoração, de gratidão, mas não é um lugar de refúgio. Você ter a igreja como um momento de passar ali e esquecer quem você é. Não. Quando houve a pandemia, a igreja teve que parar. Meu irmão, foi uma luta. E aí, e agora? O que é que a gente vai fazer? Olha a pergunta. Agora, cada um vai ficar nas suas casas e tentar agora voltar a ter convivência. Porque tem uma palavra chamada ativismo. É todo mundo... Quando olha, não tem construído nada. E a família? A família em primeiro lugar. Volte para suas casas. Eu sempre digo lá na igreja, construa suas famílias, para que elas se fortaleçam e tenham vontade de vir para a igreja. Os meus filhos, por incrível que pareça, eu nunca forcei eles para ir para a igreja, você acredita? Eu passei um belo tempo lá em Mamanguape, sem a presença de Carlos Alberto Júnior, nem das meninas. Depois as meninas resolveram ir comigo, foram, Poliana e Priscila. A minha esposa sempre esteve comigo. E aí Cabetinho, quando chegou na pandemia, sentiu o desejo de ir para lá ajudar. Mas também eles nunca deixaram de querer uma igreja. Poliana está em São Paulo, está procurando uma igreja, já achou.
Os meninos já têm igreja para. Então, por quê? Porque a igreja, presta atenção, é um lugar de crescimento, mas a família é o fundamento de fé. Nós precisamos da família e parar de se esconder dentro das igrejas. Dizer que está com Jesus, que tem Deus, mas não, dentro de você precisa de transformação. Nós precisamos ser transformados para que o nosso ego saia. Porque Jesus disse assim, você quer viver, você vai morrer. E aí, quem quer morrer? Literalmente, nós temos que morrer, se quisermos ter uma vida. Você quer ter uma família feliz? Então você vai começar a quebrar o seu ego para que seus filhos vivam. Alguém na família tem que se sacrificar. Verdade. Eu tenho a última pergunta. Eu tenho mais uma aqui. Então manda a sua. Pode ir. Porque a gente tá falando de família, eu acho muito importante, né? Você falou um pouquinho da disciplina, né? Do pai. Dentro da família, você falou um pouquinho da prestação de conta, né? Da questão dos problemas financeiros. O poder da escuta e do carinho, do elogio, né? Muito de palavras importante. de edificação. E eu queria trazer mais... A gente falou aqui a diferença de lá e de casa, e eu queria trazer também o líder, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem tá escutando, porque tem muita gente que fala muito bem, que diz que está na igreja, que está com Jesus, mas que na casa está deixando de fazer as suas coisas, porque a casa é seu púlpito, né? É o seu principal ministério. Então, o líder, de fato, ele não é o que ele fala, ele é o que ele faz. Ele lidera não pelo que ele fala, pelo exemplo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de ministério, mas principalmente dentro de casa, né? No papel, assim, do homem como cabeça do lar, né? Também, isso. Exato. Assim. Antes de falar nisso, eu queria também de um tema que tem que entrar. Claro. É a sexualidade, tá? Verdade. Olha, vocês têm que buscar momentos com os dois. Eu tenho 42 anos e a gente é como se fosse criança ainda, um buscando o outro sempre. Não esquecer. A Bíblia diz lá, não se aparte muito tempo da sua esposa, não, para que o diabo não venha lhe tentar. Então, se lembre, sua esposa também precisa estar pronta para entender isso, que o homem tem essa questão sexual. Então, os dois têm que se entender. Eu vejo muita piada, né, de humorista com relação, quando o homem quer ter relação com a mulher está com dor de cabeça. São piadas, mas isso é realidade. São pessoas se eximindo de ter um sacrifício, de comunhão, né, dos dois. Aí passa tempo e mais tempo sem estarem juntos. Daqui a pouco realmente estão separados. Eu sempre digo assim, quando eu prego para casais, nunca passe uma noite longe do seu marido ou da sua esposa. Brigam, aí um vai para a sala. Pare com isso. Tem que ter unidade. Volte para dentro do quarto. O quarto é um lugar dos dois. É onde está ali o que Deus uniu. A Bíblia diz assim, o leito conjugal seja sem mácula. O leito é muito importante. O respeito. Não dormir brigado, né? Exatamente. Ó, a Bíblia diz assim, olha, não se ponha a sua ira sobre o sol. A galera vai dormir com raiva, passa um mês com raiva e depois chega para... O cara passa a semana todinha maltratando a esposa, e quando chega no sábado, domingo, aí vai querer fazer amor, mas é um sacrifício para a mulher. Ela passou a semana todinha sendo repreendida. Então tem que cultivar. Se não cultivar, nem as plantas aguentam a falta de cultivo. Então tem que ter cultivo. Agora vamos voltar para a questão de igreja, né? É isso que eu digo, tem que ter transparência, tá? Se você não cuidar da sua casa e for se preocupar em cuidar da casa dos outros, sem se preocupar com a sua, vai acabar a sua e a dos outros. Porque você não vai ser exemplo para ninguém. Porque não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. E a igreja é uma fonte de informação, porque são muitas pessoas, cada um com pensamentos e cada um com comentários. Então, se eu em casa não tenho respeito, as pessoas vão descobrir pelas nossas atitudes, meu irmão. Uma mulher, quando ela é maltratada pelo pastor, tá? Ela não vai negar para ninguém que está com raiva, vai para o culto com raiva. E o pastor não tem nem o que fazer. Aí vai lá e pregar sobre o amor. Aí a pessoa que está sentada vai olhar, que amor é esse? Então precisa ser verdadeiro, né? Primeiro, cuidar. Quando eu vou para a igreja, eu vou feliz. Quando eu falo de amor, eu falo de felicidade. Não é essa felicidade terrena. É uma felicidade diferente.
é se alegrar com pequenas coisas, né? E aí ela fala, liga para mim, aí já tem um dinheiro do caranguejo? Eu digo, ainda não, estou comprando para a gente comprar. Então, o que eu digo é cumplicidade. O que está faltando nas pessoas é unidade, é um emocional para mim pregar. Ó, eu sempre digo lá na igreja, as pessoas não entendem. Eu durmo bem, eu acordo bem. O conflito, pastor, como é que o senhor toma conta disso? É porque Deus coloca unção na gente. Força sem unção não é nada. Se eu quiser viver uma vida querendo mostrar para as pessoas que o ministério é isso, que o ministério é aquilo, eu não tenho realidade. A realidade é quem eu sou. A Bíblia diz, a vida consiste em quem você é, não o que você tem. Então, quem estiver perto da gente e quiser receber a palavra, é isso que o ministério precisa fazer, é simplicidade. A palavra tem que ser pregada verdadeiramente. Aquilo que eu prego é aquilo que eu sinto, é o que sai de dentro de mim. Porque a Bíblia diz assim, rio de águas vivas fluirão de dentro de nós. Então vai sair rios. O que é isso? Poder para que outras pessoas sejam abençoadas. A palavra, ela só tem poder quando ela vem do céu, o canal do céu. Mas se eu quiser, posso até ter o dom. Falar bem e dizer para as pessoas o que eu quero dizer. E as pessoas até podem aceitar bem. Mas quando vai olhar para a minha vida, não é um reflexo daquilo que nós somos. Então, nós aqui, temos que ser reflexo daquilo que nós somos. Propósito. Quer ser líder? Quer ajudar pessoas? Então, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga o Senhor. E sirva, né? Porque eu acho que o maior papel do líder é você servir os outros, né? Eu Servir. até fiz um vídeo falando sobre isso, que o maior de Exatamente. todos não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele não veio para comandar em cima de palácio, mas ele veio para lavar os pés dos outros, né? A Então, maior é dificuldade das interessante. pessoas é querer servir. Porque as pessoas querem ser servidas. Os maiores conflitos nos grupos de ajuste, de ajuda, de homens, de mulheres, de staff, é que as pessoas entram num negócio para servir e termina querendo ser servido. Os Venha, conflitos maiores são esses. venha a nós, ó, o meu reino seja feita a minha vontade, É né? verdade. É engraçado. Você queria perguntar, não? Porque eu tenho mais Não, duas perguntas aqui. Não vou eu terminar. acabei de receber a interrupção aqui. Acho que que a você gente tem já mais está- 10 minutinhos. É. Ainda tenho mais umas duas perguntas Então boas. manda, mas eu acho que era só pra. Eu queria focar assim em conselhos, porque eu tenho muitas pessoas que me seguem que são recém-casadas, que estão pra casar. Então eu acho que a última questão minha era essa, tipo, qual conselho fundamental pra quem vai casar e tipo, meu Deus, eu quero ter um casamento abençoado. Tá. É esse o conselho que eu Tá. queria. Posso falar? Claro. Então vamos lá. A Bíblia fala em jugo desigual. É uma complexidade tão grande. Porque você pode ser uma pessoa apaixonada pelo jugo desigual, que é um problema. Veja bem, eu não estou falando ninguém ser da mesma religião. Eu não estou falando da pessoa ter o mesmo conceito. Eu estou falando da pessoa ter os mesmos princípios. Valores. Né? Se não tem valores, se dentro desse relacionamento não tem respeito, se dentro desse relacionamento não tem verdade, se dentro desse relacionamento não tem comunhão, tá? Não tem aproximação, só tem assim, é como se fosse a adrenalina mesmo, a dopamina mesmo que preenche, vai ter problema no futuro, porque isso vai acabar. Quando a gente se casa, tá? Serão ambos uma só carne, um só sofrimento, uma só dor. Então, e quando João foi casar com Marielle, eu preguei isso, é um dentro do outro. Não pode separar. Então, a gente já imaginou como é que eu vou colocar um dentro do outro se os princípios e valores que uma pessoa tem não é igual aos princípios e valores que outra pessoa tem. Tem que ter uma análise, tem que ter frieza, você tem que começar a ter uma visão. Pedir a Deus sabedoria, para que Deus revele o que está encoberto. Porque o problema todo é que as pessoas, pastor, estou apaixonado, esse homem da minha vida, daqui a pouco está separado. Eu já fiz casamento e fiquei frustrado. O que Deus separa, o do uniu o homem não separa, daqui a pouco está todos os dois separados. E todos os dois em conflito. Então, eu acho que a prioridade conjugal será um cuidar do outro. Se a menina ou o rapaz vê que nem a mulher cuida dele e nem ele cuida da mulher,
Cuidado. Esse é um princípio muito forte. Não é um princípio porque geralmente as pessoas estão em busca de pessoas bonitas, né, e saudáveis. Nós temos hoje uma geração muito bonita. Corpos, mas as mentes estão estragadas. Porque há uma vaidade muito grande. E o casamento vai ter um período que o corpo ele não vai servir tanto. Vai ter que ter o carinho, vai ter que ter a atenção, vai ter que ter a comunicação, vai ter que ter o companheirismo. É muita coisa. Vai ter o dia bom, vai ter o dia ruim. E daqui a pouco você não olha nem quem você é mais. Você não olha mais para o seu corpo, você não está se preocupando mais com isso. Então, quando você começa a viver uma vida a dois e com Jesus, com Deus, ele vai despertando em você todo dia um cuidado. Cuidado da esposa, cuidado dos filhos. O conselho que eu dou, viu, Rebeca, para essas meninas, para esses meninos, é que procure conversar. Mas converse muito antes de casar. Porque às vezes tem muito mais pegação do que conversa. E quando vai conversar não tem mais assunto. Porque estão todos os dois vazios. Um tem que saber quem é o outro, o que gosta do outro. Eu sei do perfume que minha mulher gosta. Ela sabe do que eu gosto. Então, é essas qualidades que precisam ser apuradas antes de casar. Porque depois que casar não tem mais falta. Ó, pastor, eu escutei, eu gosto muito de empreendedorismo e eu adoro, né, assistir podcast, adoro ver principalmente cases de sucesso de pessoas bem-sucedidas. E às vezes um bilionário foi perguntado na TV qual foi a decisão mais importante da sua vida. E eu ali olhando achava que ia ser algum negócio que ele tinha feito, só que ele disse ele tinha seus 87 anos de idade. Isso foi a escolha da minha esposa. Exatamente. Então, vê só, é a decisão mais importante da tua vida, é a escolha da tua esposa e do teu esposo. E o pastor falou aqui um negócio muito importante, colocar um só e os valores. Toda decisão importante que seja, empresarial, nesse caso aqui, a mais de todas, matrimonial, você tem que entender quais são os seus valores inegociáveis. E essas você tem que buscar através dessa conversa que o pastor acabou de falar, entender realmente e conhecer os frutos dessa pessoa e saber se estão alinhados aos teus valores, né? Porque a Rebeca falou também ali no relacionamento, pô, se o teu namoro tá ruim, por que você acha que no casamento vai ficar bom? Porque o casamento é muito mais difícil, né? Então, preste atenção, só fazendo um adendo aqui, as palavras sábias do pastor, busca conhecer pelos frutos e ver quais são os teus valores inegociáveis e busca esse reflexo na outra pessoa. Se não for, corra. Porque você falou uma coisa interessante. As meninas negociam seus princípios. Os meninos também negociam seus princípios. Eles vão perdendo a essência que ele tem. E a Bíblia diz assim, não remova os limites antigos. Não posso fazer isso. Isso está errado. A menina, ei, não vou fazer isso aqui não, isso aqui está errado. E aí, se não houver essa disciplina de sustentação, de não saber dizer não, e olhar o que o não está proporcionando, se vai proporcionar crescimento ou agilidade para uma coisa errada. Eu tenho um cliente que ele disse assim, preste atenção como é importante, ele disse assim, chamava os filhos, sentava todo mundo numa mesa e dizia assim, uma coisa errada vai ser errada até o fim. E tem uma consequência de médio, curto ou longo prazo. Se for errado, vai ter consequência. Casou errado, vai ter consequência. E como é que eu caso certo? Você casa certo quando você chama Deus para edificar a sua casa. A Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. Então, temos que ter princípios de Deus para que nós possamos superar as nossas adversidades. Perfeito. Nossa. Eu tenho mais um aqui, amor. Para gente finalizar. Ok. Acho que é tudo uma construção da conversa que a gente vem tendo, né? Várias perguntas já tinham sido direcionadas pelos seguidores, enfim, outras, né? A gente vai ao redor aqui da conversa. Mas o senhor falou um ponto que até anotei aqui, que num barulho da casa, um gritando com o outro, ninguém está escutando nada. E chamou muita atenção, e quando a gente faz uma análise para o primeiro ponto de causa de divórcio de 41% no ano de 2025 nos Estados Unidos,
é a falta de comunicação, mas principalmente os conflitos constantes, a incapacidade do casal de resolver conflitos. Ok. Eu queria que o senhor também Muito pudesse bem. trazer um conselho para essas Vou famílias que deixar. estão ali gritando Tá. no outro, não consegue sentar para resolver ali uma Exato. coisa ou outra. Ó, quando eu tenho um conhecimento, eu tenho uma coisa chamada conteúdo. É isso? Sim. Aí eu posso explicar, porque eu já passei, já fiz experiência. Aí tem uma frase que diz assim: o problema da comunicação é a falta de conteúdo. É quando eu quero falar aquilo que eu não quero falar. Quando eu quero explanar aquilo que eu não tenho dentro de mim. Quando eu quero dizer que eu vou construir uma família, quando dentro de mim eu sou um cara que eu vim totalmente de uma desconstrução familiar. Então, nosso problema hoje da comunicação é o que realmente o que a gente quer falar. O que é que você quer falar? E o outro, o que é que você quer escutar? Porque tem gente hoje que está me escutando aí que tem coisas para dizer para o esposo ou para o namorado e que tem medo de falar. Porque não sabe qual vai ser a reação dele ou qual a reação dela. Aquele tema que a gente falou no início. Quem viver da espada vai morrer pela espada. A violência. O que é que está vendo hoje? Violência. Ninguém sabe dizer assim, tá bom, não deu certo, vamos separar. Tal. Não, é violenta, é sentimento de posse. Então, o problema da comunicação é a falta de conteúdo. Eu parar para pensar, o que eu vou falar vai construir, vai edificar? O que a gente vai conversar vai ser uma construção ou vai ser uma destruição? Se for para destruir, não fale, se cale. Não fale. Provérbios fala que o tolo calado se passa de sábio. Exatamente. Né? Então, há um tempo determinado para tudo. Na Bíblia, Eclesiastes, tempo para calar, tempo para falar, tempo para jogar pedra, para não jogar. Então, Deus, como edificador, ele faz isso. E tudo que a gente fizer, nós temos que ter intensidade. Isso que você tem que sair daqui com esse pensamento e você que está me escutando. Intensidade. A Bíblia diz assim: tudo que vier às tuas mãos, faz com todas as tuas forças. Para onde você não vai, você vai, não precisa de nada disso. Deus está dando uma oportunidade aqui na terra da gente crescer, ser intenso, deixar uma marca, para ir para perto dele. Então essa intensidade vai para os negócios, vai para a família, vai para a igreja, vai para tudo que a gente participar. Quer ser bom nos negócios? Seja intenso, seja preocupado. Quer ter uma família racional? Seja intensa. Se preocupe, se desgaste. Porque, olha, se não gastar o que nós temos, ela vai ser desgastada com o tempo. Vamos aproveitar esse momento de crescer com essa intensidade. Nossa, amei essa reflexão. É isso. Muito Felizmente estamos, né, com o prazo esgotado, estamos chegando a Demorou, Já mas passou chegamos, mais né? de uma hora. Passou muito mais É. de uma hora, mas foi uma benção, Uma bênção pastor mesmo. Cabetão, Carlos Alberto. É. Eu acho que muita gente foi edificada, acho que foi transformador, pelo menos foi edificado certeza. aqui em várias palavras. Deus fala, Deus cuida, Deus direciona, Deus traz sabedoria, inclusive no podcast. Deus, dá glória a Deus pela sua vida, viu? Foi muito especial. Muito bom, muito bom. Obrigado por ter vindo. A gente ia gravar esse podcast, na verdade, no backstage do Altos Verão. Isso. Mas lá tava, tipo, sendo super Não dava. bem resumido. Era 20 minutos, 30 minutos. Então aqui a gente teve a oportunidade. Eu creio que isso também é propósito de Deus. Também. Para que a gente tivesse essa conversa mais profunda, que eu creio que vai ser edificante na vida de muitas pessoas. Eu quero agradecer a vocês, né? Aqui o Marcelino, a Rebeca, João, Davi, Giovanna, toda essa equipe que me recebeu aqui. Eu quero mandar um beijão para minha esposa. Esse cara Eu sempre digo, se não fosse ela, eu não estaria aqui. Ela me ajuda, é a minha ajudadora, é minha namorada, é minha esposa. Os meus filhos, né, o Cabetinho, a Poliana e a Pri, você que está me escutando, e dizer para vocês, vale a pena viver uma vida com Deus. Eu sempre digo assim, aquela frase, até aqui o Senhor me ajudou. Me provém, me edifica, me dá saúde e me dá sabedoria. Porque tudo que eu falo, Deus está na frente. E a sabedoria vem dele, não da gente. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas com esse podcast. Amém. Eu tenho certeza também. Chegando ao fim, você curtiu o podcast, leva Deus no teu relacionamento.
Constrói a tua casa firmada na rocha, que todas as coisas serão acrescentadas e vocês terão paz, tranquilidade, prosperidade e união pro resto da vida, né? Esse pra mim é o maior conselho de relacionamento. Quando você tem Deus dentro do seu relacionamento, você tem um relacionamento íntimo com Ele, busca todos os dias com seu marido, lê a Bíblia, medita na palavra, ora, pede, não tem, esse é o segredo, entendeu? Esse é o maior segredo de todos, né? E Amém. é isso, muito obrigada por nos assistir. Obrigada Uma salva de palmas. Esse foi mais um episódio do FormaCast. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.